A lógica do universo pode parecer um enigma, mas ele segue regras fundamentais. No nosso dia a dia, percebemos 3 dimensões espaciais e a passagem do tempo, todas interligadas conforme a teoria da relatividade de Einstein. No entanto, teorias mais recentes sugerem que podem existir dimensões espaciais extras além das que conhecemos. Isso levanta uma questão intrigante. Será que a gravidade também atua nessas dimensões ocultas? O conceito de gravidade não é novidade. Civilizações antigas já tentavam entender essa força misteriosa que faz os objetos caírem no chão. Na Grécia Antiga, Aristóteles acreditava que os corpos se moviam em direção ao seu lugar natural e que objetos mais pesados caíam mais rápido que os mais leves. No entanto, séculos depois, Galileu desafiou essa ideia ao demonstrar, por meio de experimentos, que todos os corpos caem na mesma aceleração, independentemente da sua massa. Essas descobertas abriram caminho para Isaac Newton, que, em 1687, apresentou sua famosa lei da gravitação universal. Ele mostrou que a gravidade é uma força que age sobre todos os corpos, independentemente da sua massa, e descreveu matematicamente como essa força mantém a Lua em órbita da Terra e os planetas girando ao redor do Sol. Seu trabalho não apenas explicou a queda de uma maçã, mas revolucionou a ciência ao fornecer uma estrutura matemática para compreender tanto os fenômenos terrestres quanto os movimentos dos corpos celestes. As leis da gravidade de Newton foram revolucionárias, mas deixaram uma grande questão sem resposta. Por que todos os objetos do universo se atraem? Essa lacuna intrigou físicos por séculos, até que Albert Einstein, no início do século XX, trouxe uma visão completamente nova com sua teoria da relatividade geral. Einstein mostrou que a gravidade não é exatamente uma força que age entre massas, como Newton imaginava. Em vez disso, é o próprio tecido do espaço-tempo que se curva na presença de matéria e energia. Imagine um trampolim. Se você colocar uma bola pesada no centro, ele se curva, e objetos menores ao redor naturalmente rolam para perto. Esse é o princípio fundamental da relatividade geral. A gravidade é simplesmente o efeito da curvatura do espaço-tempo, ditando o caminho que os corpos seguem. E esse conceito explica fenômenos incríveis, como a órbita precisa dos planetas, a forma como a luz de estrelas distantes se desvia ao passar por galáxias massivas, um efeito chamado lente gravitacional, e até a expansão acelerada do universo. Mas tem algo ainda mais curioso nisso. A gravidade age sobre qualquer tipo de partícula, seja matéria, antimatéria, fótons ou qualquer outra coisa. Tudo segue as curvas do espaço-tempo da mesma maneira. Agora, aqui está o grande mistério. Apesar de ser responsável por manter planetas, estrelas e galáxias em seus lugares, a gravidade é incrivelmente fraca em comparação com outras forças fundamentais. Pense nisso. A Terra inteira exerce uma força gravitacional sobre você, mas basta a força dos seus músculos para levantar um objeto. Parece contraditório, não? E tem mais. Em escalas subatômicas, a gravidade se torna ridiculamente insignificante. Dentro de um núcleo atômico, por exemplo, ela é cerca de 30 ordens de grandeza mais fraca do que as forças nucleares. Mas por quê? Uma hipótese intrigante sugere que a gravidade pode estar vazando para dimensões extras, além das 3 espaciais que conhecemos. Se for verdade, isso pode explicar sua aparente fraqueza e até abrir portas para novas descobertas sobre a estrutura do universo. A verdade é que mesmo mais de um século após Einstein, ainda há muito sobre a gravidade que não compreendemos, mas cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de desvendar esse grande mistério do cosmos. A teoria da relatividade de Albert Einstein revolucionou a maneira como entendemos o tempo. Antes dela, o tempo era visto como algo absoluto, que fluía de forma independente. Mas Einstein trouxe um conceito completamente novo. O tempo é uma dimensão, assim como o comprimento, a largura e a altura. Juntos, eles formam uma estrutura quadridimensional chamada espaço-tempo. Para visualizar isso, imagine um imenso tecido estendido em todas as direções. Nesse tecido, tempo e espaço não são coisas separadas, mas um único e contínuo campo interligado. Essa visão mudou radicalmente
radicalmente nosso entendimento da gravidade. No passado, a gravidade era descrita como uma força de atração entre dois objetos, como a Terra puxando uma maçã para o chão ou mantendo a Lua em sua órbita. Era assim que Newton a via, mas Einstein mostrou que a gravidade, na verdade, surge da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. É como se objetos pesados, como planetas e estrelas, afundassem esse tecido invisível, criando um efeito de dobramento que faz com que outros corpos se movam em sua direção. Agora, um dos maiores mistérios da física moderna é o motivo pelo qual a gravidade é tão mais fraca do que as outras forças fundamentais do universo. O eletromagnetismo, por exemplo, é bilhões de vezes mais intenso. Se todas essas forças fazem parte da mesma estrutura do cosmos, por que essa diferença absurda? Para tentar explicar isso, cientistas consideram a possibilidade de que a gravidade pode estar interagindo com dimensões extras que não conseguimos perceber diretamente. Pense assim: imagine que você está no fundo de uma piscina, sentindo a água empurrá-lo suavemente, mas olhando para cima, você só vê leves ondulações na superfície. Não consegue enxergar a corrente que realmente está movendo a água. Isso se parece muito com o que acontece com a gravidade. Sentimos seus efeitos, vemos planetas orbitando estrelas, vemos objetos caindo, mas será que estamos percebendo toda a sua natureza? Pode ser que ela se estenda para além do que conseguimos observar, assim como a corrente submersa na piscina. Outra analogia interessante vem da luz. Imagine uma estrela emitindo luz em todas as direções. Quanto mais longe você estiver, mais fraca essa luz parecerá, porque está se espalhando por uma área cada vez maior. Isso é um princípio fundamental da física. A intensidade da luz diminui com o inverso do quadrado da distância. Agora, e se algo parecido acontecesse com a gravidade? E se ela se espalhasse para dimensões que não conseguimos ver, tornando-se mais fraca no nosso mundo perceptível? Se isso for verdade, pode haver um universo muito mais complexo do que imaginamos, com dimensões ocultas, influenciando tudo ao nosso redor. E talvez seja justamente aí que se escondem algumas das respostas mais profundas sobre a natureza do espaço, do tempo e da própria existência. Forças como a gravidade e o eletromagnetismo compartilham um comportamento curioso. Elas se espalham e perdem intensidade com a distância. Pense na luz de uma estrela distante. Quanto mais longe ela está, mais fraca parece para nós. O mesmo acontece com a gravidade. A atração entre dois objetos se reduz à medida que a distância entre eles aumenta. O mesmo vale para a força elétrica entre partículas carregadas. É como se essas forças se dissipassem no espaço, espalhando-se até ficarem mais fracas. Agora, imagine um universo com menos de 3 dimensões espaciais. Como seria a propagação da luz? Como a gravidade se comportaria? Será que o eletromagnetismo ainda funcionaria da mesma forma? Em um mundo bidimensional, as forças se dissipariam de maneira diferente, diminuindo de forma linear com a distância. Já em um universo unidimensional, não haveria dispersão. A força permaneceria constante, não importando a distância. Isso já acontece em situações do nosso próprio mundo, como em cabos de fibra óptica, onde a luz é confinada dentro de um único caminho, sem se espalhar livremente em todas as direções. O que isso nos ensina? Quanto mais dimensões disponíveis para uma força se propagar, mais rápido ela se dissipa. Em espaços tridimensionais como o nosso, os sinais enfraquecem rapidamente, mas em espaços com menos dimensões, o enfraquecimento acontece mais devagar e, em uma única dimensão, ele simplesmente não acontece. Agora, aqui está um mistério intrigante. Por que a gravidade é tão mais fraca do que as outras forças fundamentais, como o eletromagnetismo? Em 1998, o físico Nima Arkani-Hamed propôs uma ideia revolucionária. Talvez existam dimensões extras além das 3 que conhecemos. Essas dimensões poderiam ser muito maiores do que a minúscula escala de Planck, enquanto forças como o eletromagnetismo estariam confinadas ao nosso espaço tridimensional. A gravidade poderia se espalhar também por essas dimensões ocultas. Antes de descartar essa ideia, considere isso. Já em 1998, experimentos com aceleradores de partículas, como os do Fermilab e do CERN, mostravam que forças fundamentais, como a eletromagnética, só se propagam em 3 dimensões, pelo menos em escalas de até 10 ao quadrado negativo 18 metros. Desde então, o grande colisor de
hadrons do CERN refinou essas medições, reduzindo essa escala para cerca de 10 ao menos 19 metros. Se dimensões extras realmente existissem, elas teriam que ser ainda menores do que isso. Mas testar a gravidade nessas escalas minúsculas é extremamente difícil, porque sua intensidade já é naturalmente muito baixa. Será que a resposta para o enfraquecimento da gravidade está em dimensões além da nossa compreensão? Se isso for verdade, pode ser a chave para uma nova revolução na física. Em experimentos de laboratório realizados em 1998, a força da gravidade havia sido testada apenas até escalas de aproximadamente 1 milímetro. Isso deixava um vasto território inexplorado, com 15 ordens de magnitude a serem investigadas, desde escalas milimétricas até a faixa dos atômetros. Se existissem dimensões extras onde a gravidade pudesse se espalhar, enquanto as outras forças fundamentais permanecessem confinadas às nossas 3 dimensões espaciais conhecidas, isso poderia explicar por que a gravidade é tão incrivelmente mais fraca do que o eletromagnetismo e as forças nucleares. No entanto, essa incerteza não durou muito. Novos experimentos, utilizando desde minúsculas sondas de força até microesferas levitadas no vácuo, mostraram que a gravidade ainda seguia a conhecida lei de Newton, mesmo em escalas microscópicas. Isso indicava que a gravidade não estava vazando para dimensões extras em pequenas escalas, como alguns teóricos haviam especulado. Mas e se essas dimensões extras fossem grandes? Grandes, nesse contexto, significa algo maior do que a escala de Planck, cerca de 10 ao menos 35 metros. Dimensões desse tamanho poderiam levar à formação de minúsculos buracos negros quânticos, ou a partículas exóticas, como os chamados gravitons de Kaluza-Klein, que poderiam ser detectados em colisores de partículas avançados. No entanto, a ausência desses sinais no grande colisor de hadrons, LHC, impôs limites rigorosos sobre a existência de tais dimensões, colocando qualquer possível dimensão extra em uma escala de energia superior a cerca de 6 teraelectrovolt. Outras observações, como medições de raios gama emitidos por estrelas de nêutrons, forneceram ainda mais restrições. Dados coletados pelo telescópio espacial Fermi da NASA excluíram cenários com apenas uma dimensão extra grande, e os limites mais precisos sobre o tamanho dessas dimensões vêm de técnicas sofisticadas de espectroscopia molecular, que indicam que, se elas existirem e influenciarem apenas a gravidade, seu tamanho máximo deve ser inferior a 0,6 metros. Isso corresponde a uma escala de energia cerca de 100 vezes maior do que a da unificação eletrofraca. Essa descoberta enfraqueceu a ideia original de que grandes dimensões extras poderiam explicar a aparente fraqueza da gravidade. Antes da construção do LHC, muitos físicos esperavam que ele revelasse fenômenos além do modelo padrão, como novas partículas ou interações. O cenário extradimensional era especialmente promissor, porque sugeria uma solução elegante para a disparidade de forças, além da possibilidade de detecção de novas partículas nas energias do LHC. No entanto, até agora, nenhuma nova partícula ou força fundamental emergiu dos dados do LHC, e a esperança por descobertas revolucionárias nesse sentido tem diminuído. Para que essas dimensões extras ainda sejam uma explicação viável, um novo arcabouço teórico seria necessário, possivelmente envolvendo conceitos além da simples existência de dimensões ocultas. Isso se torna ainda mais complexo ao considerar elementos como a matéria escura, que precisaria existir nessas dimensões sem se sobrepor ao nosso espaço tridimensional visível. Ao mesmo tempo, seus efeitos gravitacionais teriam que influenciar nosso universo de maneira consistente com as observações astronômicas. Essa complexidade é o motivo pelo qual os físicos avaliam com tanto cuidado o número de novos parâmetros que são introduzidos quando exploram teorias além do modelo padrão. Afinal, quanto mais ajustes são necessários para que uma hipótese funcione, menos convincente ela se torna. Uma ideia poderosa em física teórica deve ser capaz de explicar muitos fenômenos com o mínimo de novas suposições. Um bom exemplo disso é a energia escura, que com apenas um novo parâmetro consegue justificar a aceleração da expansão do universo e o achatamento do espaço. Em contrapartida, a hipótese das grandes dimensões extras exige a introdução de múltiplos novos parâmetros para evitar contradições com medições já estabelecidas. O verdadeiro teste para qualquer teoria não está apenas em sugerir explicações inéditas, mas
mas em responder questões ainda em aberto, sem comprometer o que já sabemos. Uma teoria precisa fazer mais do que especular sem fundamento. Deve ampliar nosso entendimento sem invalidar o que já foi comprovado. Assim, quando adicionamos um novo elemento a um modelo, ele precisa justificar sua existência ao oferecer previsões testáveis e coerentes com o conhecimento atual. Muitas ideias bem-sucedidas surgem com apenas um pequeno ajuste, mas frequentemente exigem manobras matemáticas complexas para se manterem viáveis. A proposta das dimensões extras, por exemplo, prometia explicar a fraqueza da gravidade e prever novas partículas. No entanto, restrições experimentais têm dificultado sua aceitação, pois desafios como a estabilização do tamanho dessas dimensões, a ausência de decaimento do próton e a falta de detecção de partículas associadas colocam sua viabilidade em dúvida. Embora a natureza possa surpreender com fenômenos inesperados, a ideia de grandes dimensões extras ainda permanece especulativa até que evidências diretas a confirmem. Esse é o ponto crucial. A ciência evolui ao longo do tempo, testando e refinando teorias. A gravidade, por exemplo, já passou por diversas reformulações, desde Newton até Einstein, e poderá passar por mais. Adicionar dimensões extras ao nosso entendimento do universo é um desafio, mas a ciência continua avançando. Talvez, um dia, tenhamos uma resposta definitiva para essa questão.